Olá, boa noite a todos. Me digam se estão me vendo bem, me ouvindo bem. Então, hoje nós vamos entrar no assunto sobre a igreja. Então, como no credo nós afirmamos, cremos na Igreja Católica, e o Catecismo de São Pio X, ele discorre ali, até, na verdade, em comparação com o tamanho da obra, ele dedica um bom espaço a falar da igreja, porque é algo muito necessário. E hoje nós vamos, então, falar sobre a igreja. Iniciando então a falar sobre a igreja em particular, e depois, tá bom? Obrigado, Vitor. E depois então nós falaremos sobre a igreja em geral. Então vamos iniciar com uma oração e depois nós continuamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Infalível Criador, que dos tesouros da vossa sabedoria tirastes as hierarquias dos anjos, colocando-as com ordem admirável no céu, distribuístes o universo com incantável harmonia. Vós que sois a verdadeira fonte da luz e o princípio supremo da sabedoria, difunde na minha mente o raio do esplendor, removendo as duplas trevas nas quais nasci, o pecado e a ignorância. Vós que tornais fecundas as línguas das crianças, tornais erudita a minha língua e espalhais sobre os meus lábios a vossa bênção. Concede-me a curacidade para entender, a memória para reter, a sutileza de revelar, a facilidade de aprender, a graça abundante de falar e de escrever. Ensina-me a começar, rege-me a continuar e perseverar até o término, vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que vive e reina por todos os séculos dos séculos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Nossa Senhora da Aparecida, rogai por nós. São Pio X, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, então, o nosso ponto hoje aqui é sobre esta sociedade visível, a qual foi fundada por Deus e que nós chamamos, então, de Igreja Católica. Para nós compreendermos isso, nós podemos retornar às aulas anteriores, quando eu falei que o homem, ele, por ser um animal racional, e essa mistura, então, de animal, que nos diz, portanto, que nós temos uma série de necessidades físicas, e o racional, que nos diz, então, que nós temos uma inteligência, ele nos mostra ou nos apresenta uma realidade que é justamente de uma inteligência que vai ordenar essas necessidades físicas ou estas possibilidades físicas para a consecução de um fim que é justamente aquele mais elevado que o homem pode alcançar e que, portanto, será alcançado por meio da própria razão. Então, vocês lembram lá que eu expliquei que o ser humano ele precisa comer, ele precisa dormir, ele precisa trabalhar, ele precisa, enfim, socializar e fazer uma série de coisas. E tudo isso, então, vai ser feito de acordo com a razão. E a razão nos diz que nós todos somos criados por um Deus e que esse Deus que nos criou é a nossa finalidade última, é a razão da nossa existência, e tudo que nós fazemos deve se ordenar para Deus. Então, isso aqui é um dado natural da razão, E tanto é assim que, se você for procurar em todas as sociedades, eles chegaram mais ou menos a essa resolução, Então, se você for olhar para os grandes filósofos pagãos, de qualquer lugar, aqueles homens que realmente utilizaram a sua inteligência para encontrar a verdade, você vai ver que eles chegam na mesma conclusão. Platão, Aristóteles, mesmo lá no Oriente, Confúcio, enfim, tantos outros, Eles chegam a essa mesma conclusão. Olha, nós não estamos aqui para construir casas, para,
para plantar, para acumular riquezas, mas nós temos uma finalidade que está acima de tudo isso, e nós temos que utilizar todas essas nossas possibilidades, todos esses nossos meios para alcançar esse fim, né? Só que não precisa explicar por quê, né? É algo difícil você compreender como é que o homem ordena a sua vida para Deus, para esse fim último, né? E aí você vai começar a encontrar divergências dentro nos próprios filósofos, né? Embora seja grande, digamos assim, relativamente grande, o número de pessoas que chegaram a essa conclusão, olha, existe um Deus, existe um Criador, e nós temos então que nos ordenar a Ele, nós temos que servi-lo de alguma forma, nós temos que amá-lo, enfim, nós temos que honrá-lo, nós temos que de alguma forma fazer com que aquela ordem que Ele colocou em nós, né, fazer com que essa ordem floresça de alguma forma, aí por meio das virtudes, né? E isso é um conhecimento assim mais ou menos generalizado na humanidade, muito embora, isso é importante dizer, poucas é generalizado no sentido de que você vai encontrar esse tipo de conhecimento mais ou menos em todas as civilizações, mas não significa, né, que a grande parte daquelas civilizações estão de acordo com esse pensamento. Na verdade, infelizmente, é o contrário, né? Você tem lá, por exemplo, na China, Confúcio, que chegou a essas conclusões, tal, todas muito verdadeiras, mas quem é que deu ouvidos a Confúcio? São poucas pessoas, né? Mas o que eu quero dizer é que, mais ou menos, então, esse conhecimento foi difundido pela providência divina, pela humanidade, contendo, sim, também, né, misturado de erros, enfim. Mas vejam bem, se já é difícil, né, chegar a esse conhecimento de que se deve fazer isso, e como eu falei, nisso, se deve fazer o quê, né? Que se deve buscar viver uma vida voltada a Deus, né? Voltada a um bem maior. Aí cada linha, né? Cada escola de pensamento às vezes vão dar nomes diferentes, enfim, mas no final das contas todos estão falando da mesma coisa, né? Mais ou menos. Eles conseguem chegar a essa conclusão de que você precisa se exercitar nas virtudes, que você precisa servir a Deus. Mas existe uma grande divergência sobre como é que se vai servir a Deus, né? E aí vai ter, assim, opiniões completamente opostas, né? Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples aqui. Você tem Platão e Aristóteles, né? Platão, ele ensinava que o homem possui uma alma imortal, que existe um Deus, Criador, que é o sumo bem, e que nós, né, o bem de todo homem e de toda criatura está em se ordenar, em se unir de alguma forma com esse sumo bem, com esse soberano bem, que é o próprio Deus, Criador de todas as coisas. Né? Nisso tudo, nós concordaríamos com ele, e também nisso concordaria com ele Aristóteles. Agora, como é que se chega a essa união? Ele vai ensinar que, segundo a opinião dele, e aí ele deixa claro que é uma opinião, ele diz, eu não sei, não tenho capacidade para chegar a esse conhecimento, nisso ele é muito, muito verdadeiro, realmente é algo que não se pode alcançar pela razão, mas ele diz, para mim faz sentido que as almas, elas sejam imortais e os corpos sejam corruptíveis, portanto, as almas permanecem e os corpos passam, logo, se existe um ciclo infinito de morte e ressurreição, né? Então as almas, elas permanecem sempre vivas, porém os corpos mudam, né? E então ele sustenta a ideia da reencarnação, né? Mais ou menos como os espíritas defendem. Então vejam, ele chegou a uma conclusão verdadeira, porém o meio ao qual ele busca atingir esse objetivo ao qual ele visualizou é completamente falho, nós podemos dizer isso, né? Está errado porque nós temos o conhecimento dos meios verdadeiros para a salvação do homem, justamente porque nós somos católicos, nós temos a doutrina revelada, e nós estamos aqui estudando, aprendendo justamente isso. Então, mas vejam só, né? Que diferença, e assim,
praticamente nenhum filósofo, praticamente nenhuma escola de pensamento vai concordar com relação a esses meios. Vão concordar em certos pontos, existem certos pontos comuns, mas eles vão discordar em muitos pontos, né? E aqui que entra uma das minhas principais críticas àquela ideia da metafísica comum das religiões, né? Se você não consegue encontrar uma metafísica no sentido prático, comum em nenhum pensador, né? Se você pegar Platão e Aristóteles foi aluno de Platão, né? Eles conviveram no mesmo tempo, um aprendeu do outro. Existe uma grande diferença ali entre o que um afirma e o que o outro afirma, né? E assim sucessivamente. Essa diferença vai sempre existir. Porque, justamente, com relação a esses meios, existe uma grande dificuldade de você entender o que, de fato, é viver de acordo com aquilo que Deus quer que se viva. O que, de fato, é viver de acordo com uma vida que possibilite a união com Deus, essa contemplação, né, de Deus, enfim. Isso é muito complicado justamente por conta da nossa ignorância, por conta do pecado original e tudo mais. E é aqui, justamente, que entra a compreensão de nós entendermos por que é que existe a igreja. É claro que a igreja ela existe em grande parte para solucionar esse problema, para ensinar o homem o que o homem deve fazer, né? Quando Deus criou a religião de forma oficial, digamos assim, lá com Moisés, né, instituindo as 10 leis, ele estava fazendo o que? Ele estava justamente ensinando, olha, faça isso, não faça aquilo. Ou seja, você tem que viver dessa forma, né? Porque realmente isso é um grande problema, o problema moral do que se deve fazer, do que não se deve fazer, como eu vivo para ser um bom homem. Porque, olha, vejam, entender que Deus existe, entender que nós devemos fazer o bem, entender que nós devemos ser virtuosos, perdão. Tudo isso inclui uma certa dificuldade e sim, é necessário uma vida de estudos, de meditação, uma vida contemplativa para chegar a essas conclusões, a menos chegar a essas conclusões de maneira realmente esclarecida. Mas para você entender, né, olha, eu entendi que eu devo fazer isso. Agora, como eu faço isso, realmente é algo que acho que nós poderíamos dizer até que o homem não consegue alcançar, ao menos não consegue alcançar de forma satisfatória, né, por meio da sua própria inteligência. Mais ou menos nós possuímos esse conhecimento de forma inata, porque nós todos temos o conhecimento moral inata, né? Como diz a própria igreja, nós todos temos a chamada lei natural, ou seja, aquilo que nós podemos conhecer por meio da razão e que ninguém precisa nos ensinar. Por exemplo, eu não preciso ensinar você que é errado você matar a sua própria mãe. É algo que você não precisa aprender. Você sabe muito bem que você não deve fazer isso. Você sabe muito bem que é errado e você sabe muito bem que alguém que faz isso é muito mal. E quando você aprendeu isso? Talvez você nunca nem tenha parado para pensar sobre esse assunto. E na verdade não precisa, porque isso é justamente uma lei moral inata, né? Todos nós sabemos que não é bom fazer aquilo que nós não gostaríamos que fizessem conosco. Isso é uma lei moral inata em nós. Então, de certo modo, todos nós temos ao menos os princípios para esses conhecimentos. Mas como as circunstâncias da vida humana elas são tão variadas, tão inesperadas, digamos assim, né? Existem tantas possibilidades de coisas que podem acontecer ao homem que, em muitos casos, as soluções são obscuras. O que é o certo e o que é errado fazer nessa situação, né? Então, a igreja, ela vai ter como uma das suas principais finalidades nos ensinar justamente qual é este caminho que o homem deve trilhar sobre a terra para se salvar. Ou seja, como é que ele se torna um bom homem, né? Que aí nós costumamos chamar de santo, né? Um homem santo, um homem que se dedica verdadeiramente ao bem. É justamente isso que a igreja nos ensina, é justamente esse um dos principais motivos da existência da igreja. Como eu falei, lá na instituição própria da igreja, Deus dava os 10 mandamentos. E logo depois dos 10 mandamentos, quem já leu a Bíblia, né, sabe,
Deus deu os 10 mandamentos e depois Deus, né, muitas outras regras de conduta e ritos, né, que o homem deveria então seguir para que ele fosse tido como, então, como um santo, como um bom homem. Porque esse aqui é justamente a finalidade da vida do homem. Servir a Deus. E como é que nós servimos a Deus? Nos tornando o melhor que nós podemos nos tornar. Ou seja, nos tornando santos, né? E para isso nós precisamos desempenhar o bem ou a perfeição em todos os campos da nossa vida. Então, o homem, ele é um animal que por natureza ele vai ter que comer. Então existe uma certa perfeição nesse seu ato de comer. Existe uma forma certa de comer. Nem tudo se deve comer, nem tudo se deve comer a todo momento, nem existe uma forma correta de comer, e assim por diante. O homem, ele é um animal que ele precisa se socializar, ele precisa conversar, ele precisa ter esposa, né, marido, esposa, ter filhos, cuidar dos filhos, educar os filhos, conviver em sociedade, enfim, ele precisa produzir coisas, ele precisa da ajuda dos outros para que se produza aquilo que ele necessita, enfim. Para tudo isso vai existir uma forma certa e uma forma errada de fazer. Existe uma forma certa de você se relacionar com a sua esposa, existe uma forma errada. Existe uma forma certa de você se relacionar com seus filhos, existe uma forma errada. Existe uma forma certa de você se relacionar com seu vizinho, existe uma forma errada. Existe uma forma certa de você trabalhar, e existe uma forma errada. E assim por diante. Então, em todos os campos da nossa vida, existe espaço para você cometer um bem e para você cometer o mal. Você fazer o bem e você fazer o mal. E você servir a Deus, né, consiste especialmente em você justamente fazer bem todas essas coisas que você deve fazer. Né? Você se aplicar ao máximo a entender isso. E é justamente esse ensinamento que a igreja vem trazer. Então, a igreja, ela é a grande professora de como deve ser a vida humana, como nós devemos viver. E isso, como eu disse, vem já desde a época dos judeus, desde de Moisés, né? Claro que isso, na verdade, já vem de antes de Moisés, mas, digamos assim, vem de forma oficial, de forma escrita, porque antes, lembrem-se das aulas anteriores, os homens aprenderam de Adão, e então eles passaram de geração em geração esse conhecimento de como é que eles deveriam viver. Mas quando chega na época de Moisés, os homens já esqueceram isso, eles já não sabem mais como se vive. Eles já não sabem mais o que é a sabedoria, eles já não sabem mais o que é a virtude, como viver de forma sábia, como viver de forma virtuosa. Então Deus precisa ensinar novamente eles. Então esse aqui é um dos principais motivos, é um motivo que, na verdade, quando você para pensar, mostra como é racional e como faz sentido que exista a igreja, e como é bom que exista a igreja, né? Porque é preciso falar sobre esse assunto, porque muito se fala, né, sobre como a igreja, na verdade, não passa de uma instituição fundada por homens mal intencionados, que não querem senão controlar a população e... Tendo um aviso aqui. Bom, não querem senão controlar os povos e adquirir dinheiro com isso, né? Poder, dinheiro, influência, basicamente isso. Então, dá a impressão de que, bom, não precisaria igreja, né? Por que igreja? Eu posso viver a vida da forma que eu quero viver, né? Mas depois de você considerar isso tudo que eu falei, começa a ficar muito claro e evidente que não. Na verdade, nós precisamos sim de uma igreja, porque nós não sabemos como conduzir as nossas vidas. E mesmo aqueles homens que foram muito sábios, como Platão, Aristóteles, todos eles, como você faz para saber quais são certos? E depois, todos eles contêm erros, né? Como você sabe, como que você faz para purificar, digamos assim, esse ensinamento e não incorrer nos erros, né? Então, era necessário, era e é necessário que existisse, que exista uma instituição
que contenha o conhecimento puro da verdade e que possua a capacidade de discernir o que aquilo que esses sábios estão falando é verdadeiro e o que é falso. E é justamente o que a igreja fez e o que a igreja faz. Né? Esse é um dos principais deveres da igreja. Ela vai, então, pegar esse conhecimento das diversas tradições e ela não vai simplesmente jogar tudo fora, dizendo, olha, não, só eu tenho conhecimento da verdade. Não, não é isso que a igreja fez. A igreja nunca fez isso. Em alguns momentos, sim, ela é mais combativa com determinados escolas de pensamento, porque assim requer um momento, né? Por exemplo, se você está combatendo uma heresia, você não dá espaço para aquilo ali. Não é a hora de, olha, vamos absorver o que é de bom aqui. Né? Não é hora para isso. Mas sim, a igreja já fez isso com diversos autores pagãos que ensinam muitas vezes, como o próprio Platão. Platão ensina muita coisa errada, mas é evidente que Platão também ensina muita coisa boa. Então, o que a igreja faz é pegar, não, vamos olhar o que tem de bom aqui, como fez Santo Agostinho, e vamos ensinar isso que é de bom, e vamos ensinar, ó, isso aqui que ele ensina é bom, e isso aqui que ele ensina é errado. É basicamente isso. Então, a igreja faz isso, além, é claro, de ensinar aquilo que só ela possui, que é justamente a doutrina revelada, o conhecimento revelado. Então, é claro que a igreja ela não é somente um grande grupo, digamos assim, de intelectuais. Embora é muito importante vocês perceberem que como isso é importante dentro da igreja, ou seja, esse grupo de intelectuais, justamente. Isso é muito importante. Né? Talvez poucas pessoas percebam que a igreja ela é uma instituição intelectual por excelência. Né? É ali que você vai encontrar as maiores mentes, as maiores inteligências, justamente porque essas inteligências estão sendo iluminadas por Deus. E a igreja ela vai precisar de toda essa ferramenta, de todo esse ferramental intelectual, porque é ela quem vai ensinar e instruir os povos e as nações como eles devem viver. Portanto, ela vai precisar saber discutir, ela vai precisar saber como argumentar, ela vai precisar saber como refutar os erros, ela vai precisar saber como expressar e ensinar, né? E, portanto, toda a questão da oratória, as pregações e tal. Então, todo o edifício intelectual, ele é de propriedade, digamos assim, por excelência da igreja. Né? Ela é quem mais tem o direito de utilizar de todos esses conhecimentos e de todas essas ferramentas. Mas, além disso, é claro que a igreja ela nos traz mais do que isso. E aí, em certo sentido, esse mais é mais importante, porque a igreja ela nos traz não só o conhecimento, o ensinamento da verdade, como o homem deve viver, mas ela é quem traz os meios para que o homem consiga viver da forma com que a igreja ensina que ele deve viver. Como assim? É muito simples. Quando você estuda um pouco a história da igreja, por exemplo, você vai perceber que em diversos momentos aconteceu de a igreja expandir as missões, por exemplo, numa sociedade em que a Igreja Católica não estava presente, mas os hereges estavam presentes. Né? E lembrem-se que herege é aquele que é dito, entre aspas, cristão, né? É aquele que abdicou da fé, né? que tem parte da fé, mas uma fé corrompida. Né? Por exemplo, os luteranos e tal. Então, quando a Igreja Católica chegava nesses povos que conviviam com esses cristãos, então, heréticos, né? E eu estou usando aspas aqui, né? Vamos esclarecer, porque é claro que você não pode chamar, em sentido próprio, um herege de cristão, porque ele, propriamente, ele abandonou a Cristo, como ele pode ser chamado de cristão. Mas como hoje é tão comum que se use esses termos, né? Então, por isso eu estou usando aqui o cristão, entre aspas, porque todo mundo vai entender o que eu estou falando, né? Então, aqueles hereges viviam lá entre as nações e eles tinham, então, certos conhecimentos da verdade, eles sabiam, né, e ensinavam e até pregavam que você não deve roubar os outros, que você não deve cobiçar a mulher do próximo, que você não deve fazer isso, não deve fazer aquilo, etc, etc, etc. Mas, e isso em algumas nações, algumas sociedades, as pessoas que viviam lá até simpatizavam com aquilo.
Só que eles achavam aquilo de uma tremenda hipocrisia, porque esses cristãos hereges, eles ensinavam isso, eles pregavam isso, eles falavam, olha, isso é certo a fazer, mas ninguém fazia. Eles mesmos não cumpriam isso tudo que eles ensinavam. Eles falavam, eu lembro que, por exemplo, entre os mongóis, né, Gengis Khan e tal, quando os católicos tiveram espaço, tiveram entrada para fazer uma missão, eles foram lá conversar com o rei gostou muito deles e tal. Só que eles já viviam, lá na corte, já viviam muitos cristãos desses hereges. Eu não lembro qual seita eles pertenciam. E era justamente isso que acontecia, né? Eles, bom, lá vem mais um que vai ensinar aqui um monte de coisa, muito bonito e tal, mas que a gente sabe, não vai cumprir, porque a gente tá cheio aqui desse mesmo tipo, que só dizem, né? E só que é tudo da boca para fora, ninguém coloca em prática. Então, aqui nós começamos a ver a diferença. Uma coisa é você ter o conhecimento da verdade, e é claro que os hereges, eles não têm o conhecimento de forma pura, porque justamente eles abandonam uma determinada parte dessa verdade, mas eles permanecem com outra parte. Mas mesmo aquilo que eles permanecem, eles não conseguem cumprir, não conseguem colocar em prática. Por que eles não conseguem colocar em prática? Porque eles não têm aqueles meios que só a igreja pode oferecer. Quais são os meios? Esses meios são os sacramentos, né? Então, é só por meio do batismo que o homem pode entrar em estado de graça. Só por meio do batismo. Se ele comete um pecado mortal, ele perde essa graça. E como ele vai recuperar? É somente pelo sacramento da penitência. A Igreja Católica, ela nos dá a missa, ela nos dá a Eucaristia, ela nos dá a confirmação, o sacramento da ordem, do matrimônio. E, então, todas aquelas ferramentas, todos esses sacramentos que nos dão força para cumprir aquilo que nós aprendemos. Então, se, por exemplo, Jesus Cristo ensina que nós devemos dar a outra face, é claro que é um mandamento difícil de se cumprir. Mas é possível de se cumprir. Sobretudo se nós nos utilizamos daquilo que a igreja nos oferece, do auxílio que a igreja nos oferece, desse fortalecimento, né, dessas vitaminas, digamos assim, que a igreja nos oferece, para que nós tenhamos força para conseguir fazer aquilo que a própria igreja ensina que nós devemos fazer. Além disso, então, a igreja, ela é governada pelo Espírito Santo. E isso nos dá aqui uma grande vantagem, que é a seguinte: uma sociedade, ela só pode ser bem organizada e ela só pode servir ao bem se existe dentro dela uma correta hierarquia, né? Quando a gente fala em ordem, a gente já está falando, então, de submissão de determinados elementos a elementos superiores, que por sua vez se ordenam a elementos superiores, que por sua vez se ordenam a um determinado fim, né? Então, hoje em dia, a ciência ensina que nós temos uma coisa chamada DNA. Né? DNA é uma determinada partículazinha lá dentro do seu corpo, que, por assim dizer, dita as regras de como as células do seu corpo devem se comportar, de como os hormônios do seu corpo devem se comportar, e assim por diante. E esse comportamento, por assim dizer, das suas células, dos seus neurônios, do seu sangue e tudo, dos seus órgãos, eles constituem o seu corpo e fazem você ser quem você é. Mas vejam bem, existe então uma submissão de todos os outros elementos a isso que nós chamamos de DNA, ou seja, existe elementos subordinados a elementos superiores, que por sua vez condensam em si mesmo a regra e a forma de ser dos outros, né, dos outros elementos. Então, numa sociedade, evidentemente, é assim que funciona. Você tem um determinado bem a que você deve alcançar, você deve visar.
Você só consegue alcançar esse bem se a sociedade como um todo não quer fazer cada qual a sua vontade, né? Você imagina uma sociedade onde, o que eu vou fazer hoje? Eu vou fazer isso. Sei lá, eu vou juntar dinheiro para comprar um carro. O outro, ele quer construir um navio. O outro, ele quer fazer qualquer outra coisa. Enfim, cada um quer uma coisa e não existe uma união de esforços para nada, né? Se não existe uma união de esforços para nada, então você não consegue alcançar aquele bem que a sociedade pode e deve alcançar, né? Para ficar mais claro aqui, o exemplo de uma guerra, né? Você tem lá o general o que ele faz? Ele ordena, né, as tropas, olha, a cavalaria vai vir nessa direção, a infantaria vai vir nessa direção, esses carregando escudos, esses outros carregando lanças, né? E aí você tem os arqueiros que vão ficar em outra posição, e você tem uma ordem. Agora você imagina se cada um faz o que quiser, né? O arqueiro vai se enfiar lá na frente, junto com os cavalos, vai acabar sendo atropelado pelos cavalos, né? O homem aqueles soldados com as lanças vão vir para trás, e a bagunça completa, né? Não tem, cada um quer fazer o que quiser, no final das contas ninguém faz nada. Então, você precisa ter alguém que ordene, você não vai fazer o que você quiser, você vai fazer o que eu estou mandando. E assim, todos os outros cumprindo essa mesma ordem, todos terminam por se ordenar, né? E é justamente isso que acontece na igreja. Então, na igreja existe uma hierarquia, né? Porque, como eu acabei de explicar, para que exista ordem, precisa existir submissão. Só que existe um problema, que se nós precisamos, na sociedade, nos submeter a elementos superiores que vão organizar essa sociedade, muitas vezes esses próprios elementos superiores são eles mesmos corrompidos, né? Então, você, por exemplo, se tivesse nascido lá no reino Inca, né? Se eu não me engano são os Incas, né? Mas esse pessoal aqui que vivia na América, eles faziam sacrifícios todos os dias ao nascer do sol, né? Sob a ordem do rei, porque na superstição deles, se não se oferecesse um sacrifício, lá o sol não nascia. Então, para manter o ciclo de dias e noites, era necessário sempre fazer um sacrifício de uma pessoa, né? E aí você cumpriria ordens dessas pessoas, você se submeteria a esse tipo de sociedade, a esse tipo de hierarquia. Enfim, estou dando um exemplo bem caricatural para ficar fácil de entender que nas sociedades, como elas são regidas por homens, nem sempre as ordens que saem dali são boas e nem sempre a sociedade se ordena, portanto, para um bem, porque nem sempre aqueles que ordenam a sociedade estão se dedicando ao bem, e hoje em dia é muito simples ver isso, né, porque a política no mundo inteiro, os governos no mundo inteiro, nós sabemos, eles não se ordenam ao bem, eles não se ordenam a Deus. E é por isso mesmo que é muito importante entendermos isso. A Igreja Católica, ela é governada pelo Espírito Santo. Isso significa que quando você se submete às autoridades da Igreja Católica, você não está só se submetendo àquele determinado homem, mas você está se submetendo ao próprio Deus, porque é o Espírito Santo quem governa a Igreja. É claro que se você, por exemplo, se subordina ao seu chefe no seu trabalho, você está também se subordinando a Deus. Porque Deus comanda todas as coisas por meio da providência divina. E se o seu chefe é o seu chefe, ele é seu chefe porque Deus quer que ele seja seu chefe. E, portanto, se ele te dá ordens, é porque Deus quer que ele te dê ordens. Portanto, se você cumpre a ordem do seu chefe, você está cumprindo a ordem de Deus, certo? Desde que, é claro, essa ordem não contradiga, né, os mandamentos do próprio Deus. Mas na igreja isso fica muito mais claro e você tem uma garantia muito maior disso, porque a igreja ela é governada pelo próprio Espírito Santo. Então, quando você segue o seu diretor espiritual, quando você segue o seu confessor, quando você confessa os seus pecados e você recebe lá o conselho do Padre, enfim, você tem ali uma certeza de estar sendo direcionado e guiado pelo Espírito Santo, né? Então, o Espírito Santo ele conduz a igreja. É claro que existe hoje em dia um problema todo particular, que é da grande apostasia que nós vivemos. Nós vamos
falar um pouco sobre isso já já. Mas, digamos assim, de forma normal, nós temos uma garantia maior, muito maior. Nós temos, na verdade, uma garantia de que o Espírito Santo governa a igreja e que, portanto, nós podemos e devemos nos submeter às autoridades da igreja, ao menos enquanto elas não ensinam aquilo que é contrário a Deus. Outra parte importante de nós entendermos é que a igreja ela é constituída, então, por todos aqueles fiéis, aqueles que têm a mesma fé, que participam dos mesmos sacramentos e que estão debaixo da autoridade do mesmo Papa. Essa igreja ela é constituída de 3 partes. Nós temos, então, uma parte da igreja que é a igreja que se encontra no céu. Nós temos uma parte da igreja, que é a igreja militante, que se encontra na terra. E nós temos a igreja padecente, que é a igreja que se encontra no purgatório. Então, todos esses são membros de uma mesma igreja. E isso, por isso se ensina que a igreja, ela é, na verdade, o corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, toda a igreja, ela faz parte de um mesmo corpo. E todos nós, então, somos parte integrais de um mesmo corpo com os nossos irmãos, com aqueles que são também católicos. É por isso que nós podemos, então, merecer pelas outras pessoas, por meio das nossas orações, por meio das nossas boas obras, e vice-versa, os outros podem merecer para nós. Então, a igreja, ela conserva um tesouro de graças, que são méritos que foram adquiridos pelos seus fiéis, por Nossa Senhora, pelos apóstolos, por todos os santos que já existiram e por todas as pessoas que fizeram algo bom, estando em estado de graça. Então, essas 3 partes, elas constituem uma só igreja e elas constituem, portanto, o corpo místico. Na Nossa Senhoria existe uma certa união, por isso que nós justamente rezamos, pedimos aos santos, os santos eles se importam conosco, porque eles fazem parte da mesma igreja, eles fazem parte do mesmo corpo. Eles sabem que o nosso bem é também o bem deles, que a nossa felicidade, que a nossa santidade é também a felicidade deles, Isso vai aumentar a felicidade deles. Da mesma forma com as almas do purgatório, por isso que nós devemos rezar pelo alívio das almas do purgatório, porque o bem das almas do purgatório é também o nosso bem, E o nosso bem é o bem das almas do purgatório, então vice-versa, é como uma grande família. Se alguém da sua família vai bem, necessariamente esse bem que acontece ali ao seu irmão, por exemplo, ele beneficia todo o restante da família, No mínimo, é uma pessoa que você não precisa mais ajudar, porque você tem a obrigação de ajudar. Então, se o seu irmão está lá na miséria e tal, passando dificuldade, você tem que estar o tempo todo emprestando dinheiro para ele, ajudando ele, enfim. Se ele está bem, você, no mínimo, não precisa fazer isso, E se ele estiver muito bem, é claro, quem vai poder ajudar os outros vai ser ele e assim por diante. Então, se tiver todo mundo bem ali, todo mundo se beneficia disso. A mesma coisa acontece na igreja, não precisa explicar muito isso, Então todos querem o bem um dos outros, ao menos deveriam querer, E aqueles que vivem justamente aquilo que Nosso Senhor ensina, evidentemente querem o bem uns dos outros, especialmente aos membros da igreja. Então a Igreja Católica ela é a reunião de todas as pessoas batizadas que professam a mesma fé e participam dos mesmos sacramentos e obedecem os mesmos legítimos pastores, principalmente o Papa. Então, é claro, que não preciso explicar, isso tudo está ali no Catecismo de São Pio X, vocês vão ler, mas para ser católico é preciso ser batizado, crer em Cristo e professar a sua doutrina, participar dos sacramentos e reconhecer o Papa e os legítimos pastores. Então, são certos requisitos mínimos, que eu acredito que nem cabe aqui explicar muito. Agora, para finalizar essa aula, nós precisamos falar sobre essa dificuldade que é a de nós termos de nos submeter à doutrina e à hierarquia da igreja, porém,
tendo um Papa como Francisco, né? No momento que eu estou dando essa aula aqui, acho que foi ontem, perdão, foi segunda-feira agora, faz alguns poucos dias, então, que nós recebemos a notícia da morte do Papa Francisco. Então, atualmente, na verdade, nós não estamos sem nenhum Papa, né, mas uma situação que normalmente não deve durar muito tempo. E aí, aqui, justamente, já levantam todas aquelas questões do sede vacantismo, né? Então, na verdade, porque existem pessoas que defendem a hipótese de que, desde João 23, alguns até antes, não existe nenhum Papa, né? Ou seja, a sé está vacante, né? O Papa legítimo morreu, não foi eleito nenhum outro Papa legítimo, ou porque ele era herético, ou por qualquer motivo que seja, mas ele não era um Papa legítimo, né? E, portanto, a sé está vacante desde então. Existem aqueles que defendem que esses papas, eles são papas, mas não só defendem que eles são papas, mas defendem que tudo aquilo que eles ensinam é perfeitamente bom e que deve ser seguido e obedecido, já que, afinal de contas, eles são papas, então nós devemos simplesmente obedecer e não questionar nada. E esses são justamente aqueles que nós costumamos chamar normalmente de modernistas ou católicos liberais. São aqueles que seguem os ensinamentos e as inovações do Concílio Vaticano II e que, portanto, não vão bem também. Então, qual que é a nossa opinião aqui da Escola Santa Cruz? Nós seguimos a linha de raciocínio e a linha de conduta de Dom Marcel Lefebvre. O que Dom Marcel Lefebvre ensinava? E eu acho que, assim, eu sei que tem muitas pessoas que têm dificuldade de entender esse assunto, mas é algo que, creio eu, que se você parar para pensar e utilizar o bom senso, fica fácil perceber que é uma solução simples, clara e óbvia até. Que é o seguinte, qual é a posição do Marcel Lefebvre? Acredito que não seja novidade para ninguém, mas vale a pena falar sobre esse assunto. Dom Marcel Lefebvre ele dizia o seguinte, olha, como eu posso saber que esses que se dizem papas são papas ou não? Né? Porque nós vemos que eles ensinam muitas coisas erradas. João 23, Paulo VI, João Paulo II, todos eles, né, agora o Francisco, ensinaram muitas coisas erradas, coisas que eram claramente contra a doutrina cristã, contra a doutrina católica de sempre. Né? Ensinaram até heresias, ensinaram não de forma formal, né, mais ou menos materialmente, todos eles ensinaram heresias. Então, são ensinamentos que nós não podemos seguir. Então, isso é uma coisa muito clara. Isso não, ninguém duvida disso, quer dizer, a não ser aqueles que vão dizer que não, está tudo certo, está tudo muito bom, não tem nada de errado, né? Mas eu acredito que todo mundo que está aqui nesse catecismo, nenhum faz parte desse grupo, né? E aí vai ter esse outro grupo que vai dizer o seguinte, olha, viu, eles estão errados, eles ensinam coisas erradas. O Papa não pode ensinar coisas erradas. O Papa é infalível. Então, logo, ele não é Papa. Não é possível que ele seja Papa, né? Ou a Igreja, ou o Papa não é infalível, ou ele não é Papa. E aí é claro que normalmente todo mundo que tem a fé vai aderir a qual posição? Não, ele não é Papa. Ele não é Papa, então é verdade, a sé está vacante. Então, a pessoa entra na posição sé de vacantista. Só que qual o problema com essa posição? Né? O grande problema é o seguinte, existe uma lei dentro da igreja que diz o seguinte, ninguém pode julgar o Papa. Ninguém julga o Papa, porque o Papa está acima de todos. Né? Porque vejam bem, uma coisa é você chegar à conclusão de que alguém está fazendo uma coisa errada. Outra coisa é você aplicar uma pena sobre essa pessoa. Porque para você aplicar uma pena, você precisa ter jurisdição. É simples assim. Se você vê o seu vizinho
você vê alguém roubando a casa do seu vizinho. Você vê, é um ladrão. Mas eu te pergunto, você tem autoridade para prender ele? O ladrão? Não, você não tem. Dependendo da lei, o Estado te dá autoridade para você ir lá, não prender no sentido legal da palavra, né? Mas você vai lá, dá uma surra no cara, amarra ele e você espera a polícia chegar. E a polícia quem vai, então, levar ele até o tribunal, eles vão julgar o que você fez. Você fez isso, isso, isso? Tá bom, então, para quem faz isso, a pena é isso, e você agora vai cumprir, então, sei lá, 10 anos de regime fechado e tal. Então, ela quem tem autoridade para prender. Você não poderia ir lá, por exemplo, matar ele, porque você não tem autoridade para matar. Quem tem autoridade para matar é o Estado. Então, ou seja, isso é uma questão de lei natural, é uma questão de razão. Nem todo mundo tem autoridade para fazer todas as coisas. E quanto mais importante a questão, maior a autoridade requerida para tomar essa decisão. Então, imagine você, que é, sei lá, pai de família, talvez no máximo padre, você não tem autoridade nem sequer para ordenar um padre. Você não tem autoridade nem sequer para decidir sobre o que um padre deveria fazer ou não deveria fazer. Mas quantos que se encontram nessa situação hoje querem decidir justamente sobre se o Papa é Papa ou não é Papa? É muito simples. É claro que todos nós temos, digamos assim, autoridade suficiente para entender. Olha, o que ele está ensinando é errado. Isso é uma coisa clara, evidente. Agora, não é nem um pouco evidente que você tem autoridade para dizer ele não é mais Papa. Ele perdeu o direito de ser Papa. Ele não tem mais a jurisdição sobre a igreja, ele não tem. Então vejam, aqui o problema está simples, é simples de resolver. É um problema muito simples de entender. Uma coisa é você entender que o que eles estão fazendo é errado. Outra coisa é você ter autoridade para dizer agora você vai receber essa punição, agora você vai perder o seu cargo, agora você vai fazer, etc, etc. Então, nenhum de nós tem essa autoridade. Dom Marcelo Lefebvre, que era arcebispo, que portanto tinha uma grande autoridade dentro da igreja, ele disse, olha, eu não tenho autoridade para julgar sobre isso, então o que eu vou fazer? Qual que é a atitude prudente a se tomar? É simplesmente se manter no estado de, olha, eu não tenho. O que é claro para mim? Eu não tenho autoridade para julgar sobre esse assunto. Isso é claro, isso é evidente. Quem me instituiu o juiz do Papa? Ninguém. Então, o que eu tenho que fazer? Simplesmente, eu vou seguir a posição mais prudente. Qual que é a posição mais prudente? Olha, nós sabemos com certeza absoluta que um Papa, quando ensina ou comete uma heresia, seja formal, seja materialmente, ele perde automaticamente o papado? Nós temos uma certeza absoluta sobre isso? Nós não temos. Nós temos com relação à heresia formal, né? Quando, por exemplo, o Papa, por exemplo, declarasse um dogma que fosse herético, né? Mas isso nunca foi feito. Então, já começa aí. Isso nunca foi feito. Então, todas as heresias que se cometem são heresias materiais, não são heresias formais. Então, um papa que comete uma heresia material, ele perde automaticamente o papado? Quem é que tem essa resposta? Ah, mas tem opiniões. Tem opinião que seja a opinião da maioria. Não faz diferença. Você não tem uma conclusão sobre o assunto. Esse é o ponto. Você tem o quê? Opiniões. A opinião da maioria continua sendo uma opinião. Você não tem uma regra clara, você não tem uma lei que determine, olha, foi decidido aqui no concílio tal, que se acontecer tal coisa, esse será o efeito, essa será a consequência. Não existe isso. Simplesmente não existe. O que existe são opiniões. Bom, e sobre matéria de opinião, quem é que decide então? É justamente a autoridade. Você tem opiniões diferentes, você tem opiniões equivalentes, você tem santos que dizem uma coisa, você tem santos que dizem outra. Agora a questão é quem tem autoridade para dizer, tá, mas dessas opiniões aqui, qual adquire força de lei agora para você poder ir lá e agir de acordo com essa opinião ou com aquela?
É só a igreja, só um papa, é só um concílio, né, que pode ter um poder para decidir sobre esse assunto. Então, voltando aqui, o que Dom Marcelo Lefebvre percebeu de forma clara? Olha, eu não tenho assunto para, eu não tenho autoridade para decidir sobre esse assunto. Então, o que eu vou fazer? É claro que existe a possibilidade desses papas serem papas ou não serem papas. Dom Marcelo Lefebvre nunca negou essa possibilidade. Ele dizia: olha, não vou me surpreender se um dia a igreja alegar que eles não forem papas, não foram papas. Só que é o seguinte, até agora isso não foi feito. Se não foi feito, quer dizer que no futuro a igreja pode sim vir a declarar que na verdade eles foram papas. E aí vai condenar todos os erros que eles ensinaram, mas vai manter a sua jurisdição. E isso já aconteceu no passado. Né? Lembrem-se de Santo Atanásio. Né? O Papa defendeu a heresia de Nestório, perseguiu Santo Atanásio. Seus erros foram condenados, mas em momento algum você vê a igreja retirando o papado, né, desse papa. Você tem na história da igreja outros papas que ensinaram heresias, mas que esses erros foram depois condenados pela igreja, mas esses papas não perderam o mandato. Então, ou seja, não é óbvio que esses papas perderão o mandato, ou que eles já tenham perdido o mandato de antemão, a autoridade de antemão por conta dos erros que ensinam. Não é óbvio isso. Simplesmente não é óbvio. Então, ou seja, o que nós temos com relação a isso, com certeza, nós temos uma dúvida. Pode ser que eles sejam papas, pode ser que não. Então, qual é a atitude mais coerente e prudente a se tomar? É muito simples. Olha, a gente trata como se fosse. A gente trata como se fosse porque se ele não for papa e eu tratar ele como se fosse, eu não estou sendo imprudente porque toda a situação mostra que ao menos existe a dúvida. Né? Agora, se eles são papas e eu os trato como se não fossem papas, existe um problema. Existe um grande problema. Porque você se coloca numa situação extremamente arriscada e você, na verdade, você se coloca numa situação de cisma, né? Porque não obedecer o Papa é um pecado, não reconhecer o Papa é um pecado, não reconhecer um Papa legítimo é um pecado. Embora hoje em dia, claro, existem os atenuantes porque esses papas ensinam muitos erros, né? Então, isso é claro, pode colocar a pessoa de boa fé a duvidar, né, sobre esse assunto. Mas qualquer pessoa que seguir o bom senso vai ter que chegar nessa conclusão. Olha, mas eu não tenho autoridade para julgar sobre isso, se ele é papa ou se não é. Então, por via das dúvidas, né, todo o aparato da igreja está ali, né? Você tem os conclaves, você tem os cardeais, eles estão elegendo o papa e o papa está sendo eleito de forma legítima, né? Embora o que ele ensine seja errado. Então, o que você faz? Eu reconheço. Bom, ele é papa. Agora, eu obedeço? Não, eu não obedeço. Eu não obedeço porque com relação a isso eu tenho certeza. Ou seja, eu tenho certeza que se alguém, mesmo que seja o Papa, me ensine uma coisa que vá contra aquilo que a igreja ensina, então eu não posso obedecer. Isso é um ensinamento da igreja. A igreja sempre ensinou isso. Então isso eu posso dizer não com a minha autoridade, mas com a autoridade da igreja. Entende? A diferença é muito simples. Eu não posso dizer com a minha autoridade porque a igreja nunca proclamou isso. A igreja nunca proclamou que Francisco não é Papa. A igreja nunca proclamou que João Paulo II não é Papa. Então eu não posso utilizar a autoridade da igreja para afirmar isso. O que eu posso utilizar, sim, é usar a autoridade da igreja para dizer, olha, o que você está ensinando é contra o que a igreja ensina e, portanto, eu não vou obedecer. Assim como fez Santo Anastácio. Santo Atanásio, perdão. Então a questão é simples. Reconhecer como Papa, porque por via das dúvidas, vai que ele é Papa. Né? Se ele for Papa, eu não perco nada. Desde que eu não o obedeça. Então eu reconheço, mas eu não o obedeço. Eu não o obedeço porque
o que ele ensina é claramente errado. No entanto, a gente respeita a sua jurisdição, por exemplo. A resistência respeita a sua jurisdição, né? Mas vai entrar aí na questão de necessidade. Por exemplo, a resistência ela vai celebrar a missa, mesmo que não tenha autorização do bispo local. Por quê? Porque o bispo local ele celebra uma missa cismática, né? Muitas das vezes, provavelmente inválida. Então, as pessoas não têm acesso aos sacramentos, elas não têm acesso a uma missa lícita naquela região. Então, isso abre a questão de necessidade. As pessoas elas precisam da missa, elas precisam dos sacramentos para se salvar. Então, o padre vai lá e mesmo que o bispo não autorize, ele olha, você não autoriza, mas você está errado. Você não está agindo para o bem, você está agindo para o mal. Então aqui eu vou e eu não obedeço. Eu vou celebrar a missa mesmo assim. Eu vou confessar os fiéis mesmo assim e assim por diante. Então existe essa questão do estado de necessidade. Eu não vou me aprofundar muito hoje. A gente pode falar um pouco mais sobre isso num outro dia. Então, basicamente é isso. Eu não quero me aprofundar, me estender mais nesse assunto, mais do que seria necessário. E na próxima aula, então, a gente continua falando sobre a igreja em geral. Então é isso, meus amigos. Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.